Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Gustavo, sou professor de matemática e física e estarei dando continuidade às minhas séries de vídeos sobre esses assuntos. Hoje eu vou falar sobre os conceitos iniciais para a gente entender os gases ideais. Mas, antes da gente começar a aula, eu vou deixar uma mensagem que foi dita pelo Thomas Edison, esse físico que vocês estão vendo na foto. Ele disse que a nossa maior fraqueza está em desistir e que o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Primeiro eu vou explicar o significado dos gases ideais e depois eu vou falar sobre as variáveis de estado de um gás ideal, que são a temperatura, o volume e a pressão. Depois a gente faz alguns exercícios. Os gases ideais também são chamados de gases perfeitos. Então, nos livros a gente vai ver os autores falando gases ideais ou perfeitos, de uma das duas formas. Eles estão em regimes de alta temperatura e baixa pressão, e, no estudo desses gases, as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Quando eu falo partículas, estou falando de átomos ou moléculas, né, que constituem esses gases. O termo perfeitamente elásticas significa que qualquer interação entre essas partículas vão ser desprezíveis no problema. A temperatura e a velocidade são proporcionais. Tá? Então, essas partículas estão em movimento, então elas possuem uma velocidade. E quanto maior for essa velocidade, maior vai ser a temperatura do gás. O movimento dessas partículas é caótico, ou seja, é desordenado e possui alta velocidade. Vou mostrar uma animação sobre esse tipo de movimento que ocorre entre as partículas. Uma observação é que 1 mol de gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros. Então vocês podem ver na animação, a gente tem aqui essas bolinhas vermelhas e azuis representando as partículas de um gás. Então, movimento desordenado, ou seja, caótico, cada uma indo numa direção e no sentido diferente. Tá? E lembrando que elas possuem altíssimas velocidades, muito mais altas do que a gente está vendo aqui na animação. O conceito de temperatura é uma grandeza física associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, ou seja, quanto maior for o grau de agitação dessas partículas, maior vai ser a temperatura. Então, na animação anterior, a gente falou sobre velocidade. Então, quanto maior for aquela velocidade lá das partículas, significa que maior vai ser também a temperatura. Usualmente, nós temos o grau Celsius para... Quando a gente se trata de temperatura, a gente usa muito graus Celsius, né? Até no nosso dia a dia. Só que, no Sistema Internacional de Unidades, a gente vai usar o Kelvin. Agora, como que a gente faz para representar uma temperatura em graus Celsius em Kelvin? Como que a gente faz para fazer essa transformação? É simples. É só somar 273. Então, por exemplo, 27 graus Celsius. Se eu quero saber quanto que vale em Kelvin, só somar vai dar 300 Kelvin. Como que eu chego nessa fórmula? Então, aqui a gente tem escala Kelvin e escala Celsius. Através de uma geometria plana, razões e proporções, a gente consegue chegar nessa fórmula aqui. Dá para demonstrar até com uma certa facilidade como que chega nessa fórmula. Tá? Mas, enfim, o que nos interessa nesse momento é saber que para você passar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Esse 273 arredondando, tá? Assim, a nível médio, a nível de vestibular. Mas na faculdade, normalmente a gente usa 273,15. Tá? Mas no ensino médio não tem essa necessidade. A não ser que o problema te informe. Mas aí o problema vai falar. Utilize duas casas decimais. Ou senão,
considere 273,15 graus em graus Celsius, tá? Mas de forma simplificada, 273. E o volume de um gás, ele corresponde ao espaço em que ele ocupa no recipiente. Então aqui, ó, nós temos 5 recipientes. Se a gente pegar esse recipiente azul aqui, o volume do gás que tem nesse recipiente vai ser a capacidade total desse recipiente aqui. Se a gente pegar o recipiente verde, o volume do gás vai ser a capacidade total desse recipiente. E assim para o vermelho, para o branco e para o preto. Então, o gás sempre vai ocupar o espaço total do recipiente. Algumas relações importantes: 1 metro cúbico, 1000 litros, ou 10 elevado ao cubo litros. 1 litro corresponde a 1000 mililitros, ou 10 elevado ao cubo mililitros. 1 metro cúbico, 1 milhão de mililitros, ou 10 elevado à sexta mililitros. Relações importantíssimas para depois a gente conseguir resolver os problemas de gases ideais. E a pressão é a força exercida pela colisão das partículas dos gases contra as paredes do recipiente que os contém. Então, lembrando que o conceito de pressão é força sobre área, ou seja, uma força exercida sobre uma área. Aqui no primeiro recipiente, a gente tem as partículas do gás colidindo com uma determinada área, que, como a gente pode ver nas 3 figuras, é a maior de todas. E a gente sabe que quanto maior for a área, menor vai ser a pressão, porque essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, se uma aumenta, a outra diminui. Se eu diminuir a área, eu vou aumentar a pressão. E assim vai. Então, passando dessa situação para essa situação aqui, em que uma força foi aplicada para diminuir a área onde essas partículas vão se colidir, então aqui a gente tem uma área menor do que essa. Então, diminuindo a área, aumenta a pressão. Aqui a gente tem uma área menor ainda. Então, se diminuiu bastante a área, é porque a pressão aumentou bastante. Então, aqui a gente tem uma situação em que há um aumento de pressão, tá? Aqui das figuras da esquerda para a direita, justamente porque a gente está diminuindo a área. A gente sabe que a unidade de medida de força é o Newton e a de área é o metro quadrado. Logo, como pressão é força sobre área, a unidade de medida de pressão vai ser Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado também é chamado de Pascal, na relação de 1 para 1. Então, 1 Newton por metro quadrado é equivalente a 1 Pascal. 2 newtons por metro quadrado, 2 Pascal. 3 newtons por metro quadrado, 3 Pascal. E assim vai. Bar também é uma unidade de medida utilizada para pressão e que corresponde a 10 elevado à quinta Pascal. Ou seja, 10 elevado à quinta, 100 mil. Então, um bar corresponde a 100 mil Pascal. Vamos fazer algumas questões para aplicar o que a gente acabou de ver. 2 termômetros, um com a escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido, sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus Celsius. Qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Vamos lá, 5 segundos aí para resolver. Pronto? Então, se eu quero saber a temperatura em Kelvin e ela estava em graus Celsius, é só somar 273. Então, 40 mais 273, está aí 313 Kelvin. Questão número 2, que caiu no Enem de 2017. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 metros,
com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto, em milímetro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é... Então vamos esboçar esse enunciado num desenho para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Então aqui a gente vai ver no desenho o que o enunciado está dizendo. Aqui a gente tem uma piscina de base retangular. O enunciado fala que ela tem profundidade de 1,7 metros, comprimento 5 metros e largura 3 metros. Isso tudo está dizendo no enunciado, mas quando a gente olha no desenho fica muito mais fácil. E o enunciado também disse que a lâmina d'água, ou seja, o máximo que a água atinge, está a 50 centímetros da borda da piscina. A borda está aqui. Então a lâmina, a 50 centímetros da borda. Então aqui, se a gente descontar da profundidade os 50 centímetros, que é a mesma coisa que 0,5 metro, então lembrando que de centímetro para metro, você vai andar com a vírgula para a esquerda duas vezes, né? Uma, duas, vai dar 0,5. Então 1,7 menos 0,5, a gente vai ter o nível da água, que é de 1,2 metros. Então a gente volta lá no exercício. Vai concluir o seguinte, que o volume ocupado pela água vai ser de 1,2, que é o nível da água, 1,2, vezes 3, que é a largura, vezes 5, que é o comprimento, onde possui água. Ou seja, temos um total de 18 metros cúbicos de água. Nós vimos também agora há pouco que 1 metro cúbico de volume corresponde a 1.000 litros de água. Isso a gente viu agora há pouco. Essa relação a gente vai usar agora para resolver o exercício. Então assim a gente vai calcular a quantidade de litros de água que tem na piscina. Tá? Se cada metro cúbico tem 1.000 litros, então 18 metros cúbicos, 18.000 litros de água. 18.000 litros de água, como correspondem a 18 metros cúbicos, a gente consegue calcular agora a quantidade de produto. O enunciado falou que 1,5 ml desse produto existe para cada 1.000 litros de água. Ou seja, nós vamos ter 27 mililitros desse produto. Tá? Basta multiplicar 18 por 1,5. Então, questão bem simples. Mais um exercício para finalizar. Exercício sobre pressão. Bem simples. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metro quadrado. Então, qual a pressão sobre essa área? Então, como pressão é força sobre a área, ou seja, só você dividir a força pela área que o enunciado deu, verifica as unidades de medida também. Então, a força em newtons, a área em metro quadrado. Então, a gente vai ter newton por metro quadrado, que é equivalente a Pascal. Então, é só dividir direto, não precisa transformar nada. Então, dividindo 200 por 0,05, nós teremos 4.000 Pascal. Só tem um pequeno erro aqui. E é 0,05. Arrumar de uma vez.
dividido por 0,05. Opa, 0,05. Vai dar 4.000. 4.000 em notação científica é 4 vezes 10 ao cubo, né? Como 10 ao cubo é 1.000, 4 vezes 1.000, 4.000. Então, a resposta correta, letra C. O que eu recomendo hoje? Eu recomendo vocês fazerem uma revisão de notação científica, porque em qualquer vestibular, normalmente, as respostas das alternativas vão estar em notação científica. Notação científica vai aparecer não só na física, como vai aparecer demais na matemática, em química também. Em biologia também costuma aparecer bastante. E fazer uma revisão sobre transformações de unidades de medida. Transformar unidades de medida a gente faz o tempo todo na física. Em várias situações e vários problemas, exercícios, tem que estar transformando unidades de medida. E, de preferência, sem calculadora, porque para você que está se preparando para algum concurso ou para vestibular, você vai precisar resolver essas questões sem o uso de calculadora. Então é bom estar sempre treinando essas conversões aí de unidades, treinando na mão mesmo. Na próxima aula, a gente vai ver a lei geral dos gases ideais. Então aí, de fato, a gente vai entrar no estudo dos gases ideais. Hoje foi só uma introdução. Então, o que a gente viu hoje vai ser para aplicar nos gases ideais. Tá? Hoje não começamos de fato gases ideais. Então, se você gostou da aula, dê um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado e até a próxima aula.